Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Já Pra Bíblia. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre qual é o tamanho do perdão de Deus para nós. Já parou para pensar nisso? Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve, ativa no sininho para você receber todo o conteúdo que a gente produz aqui, porque você já sabe, é tudo para a glória do Senhor Jesus. Não esquece de curtir, de dar o seu like, porque aí o YouTube pega esse vídeo e manda para o mundo inteiro ouvir a mesma pregação. E numa época onde nós estamos vendo o amor de muitos se esfriar e o pecado se multiplicar e o verdadeiro evangelho morrer em muitos lugares, é necessário compartilharmos a palavra de Deus. Se você for tocado por essa mensagem, não esqueça de compartilhar. Sem mais delongas, vem comigo já para a Bíblia. Pessoal, Jesus ele conta a parábola de um credor incompassivo e ele fala que ele chamou todos para acertar contas com ele. E ele encontrou um homem que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo como pagar, o rei mandou que aquele devedor vendesse os seus filhos para que pagasse a dívida. Então aquele homem implorou por misericórdia: me perdoe, eu não tenho como pagar essa dívida. E então aquele rei generoso lhe perdoou aquela dívida de 10.000 talentos. Algum tempo depois se passou, este homem, devedor do rei, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E este, que foi perdoado de 10.000 talentos, cobrou 100 denários daquele homem e disse: olha, me paga, você me deve. E aquele homem que devia 100 denários, ele pediu misericórdia. Ele falou: eu não tenho como pagar, misericórdia, me perdoa a minha dívida, eu não tenho como te pagar esses 100 denários. E a resposta daquele homem que teve o perdão do rei de 10.000 talentos foi a seguinte: eu não tenho misericórdia não, você tem que me pagar o que deve, centavo por centavo, você tem que me pagar. Passado algum tempo, o rei tomou conhecimento daquele fato e ele ficou muito indignado, ficou muito irado e mandou chamar aquele servo malvado e disse: eu te perdoei 10.000 talentos e você não conseguiu perdoar 100 denários ao seu conservo? Então escuta uma coisa, você será entregue aos verdugos e aos flageladores até que você me pague o último centavo que você me deve. E a parábola termina dizendo assim: assim o vosso Pai Celeste vos fará se no seu íntimo não perdoares uns aos outros. Vamos explicar e aplicar a nossa realidade à palavra de Deus? Vamos lá. Em primeiro lugar, era impossível que alguém devesse 10.000 talentos e conseguisse pagar. Era humanamente impossível. Para vocês terem uma ideia, um talento representa 35 quilos de ouro e 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para se ter uma ideia, todos os impostos arrecadados na época do Senhor Jesus de Israel somava-se apenas 800 talentos. Então 10.000 talentos era todos os impostos da nação de Israel durante 13 anos. Agora olha que interessante, para que uma pessoa juntasse, para que um homem juntasse 10.000 talentos, ele teria que fazê-lo durante um período de 150.000 anos. E isso por quê? Porque o salário daquela época era um denário. Entendeu? Se você fizer a conta, 10.000 talentos a um denário, o camarada teria que trabalhar 150.000 anos. Por isso que era impagável a dívida daquele cidadão que o rei perdoou. E é exatamente isso que nós temos que entender. Aplicando esse texto na nossa vida, esse era o tamanho da nossa dívida para com Deus. Impagável. E sabe o que Deus fez com essa dívida? Ele a perdoou por completo. Agora vamos voltar para a Bíblia.
Pasmem, aquele homem que teve sua dívida de 10.000 talentos perdoada, ou seja, uma dívida de 150.000 anos que ele nunca jamais conseguiria pagar, recebendo 1 denário por dia. Ele não conseguiu perdoar o seu irmão que lhe devia apenas 100 denários. 100 denários, 100 dias de trabalho, 3 meses e 10 dias. Olha só que contrassenso. Quem tinha acabado de ter uma dívida de 150 anos perdoada, não conseguiu perdoar 100 diazinhos para o pobre coitado do seu irmão, seu conservo que lhe devia. E você sabe qual é a proporção de 10.000 talentos para 100 denários? 10.000 talentos são 600.000 vezes mais que 100 denários. Você consegue perceber o tamanho do perdão que o rei deu àquele homem? E você consegue entender agora o tamanho do perdão que Deus nos deu, raça caída, depravados, pecadores, sujos, imorais que nós somos, e sem que nós tivéssemos feito alguma coisa para o merecer? Se você está achando que o mérito é nosso, esquece, nós não temos mérito nenhum pelo fato dele ter nos perdoado essa gigantesca dívida. Qual é a moral da história? A moral da história é que nós nunca podemos negar o perdão ao nosso semelhante, ainda que ele se coloque numa posição de nosso inimigo. Mas por que isso? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que perdoar como Deus, através de Cristo, e agora já estou te dizendo, por causa de Cristo, perdoou todos os nossos pecados. Então nós temos que fazer como Ele. Como Deus, através de Cristo, perdoou os nossos pecados, nós temos também que perdoar o nosso semelhante. E quando Deus perdoa, não quer dizer que Ele esquece. A Bíblia diz num texto que Ele perdoa, esquece, mas esquece ali não significa que Deus tem amnésia. Deus, Ele sabe qual foi o nosso pecado. Mas não se lembrar, se esquecer, como alguns versículos bíblicos diz, significa que Ele não vai pegar aquele pecado e vai jogar na nossa cara. Ó, você fez isso, você fez aquilo, você não vale nada, você não presta. Coisa que nós, seres humanos, infelizmente acabamos fazendo quando nos desalinhamos com a palavra de Deus e começamos a praticar justiça própria. E aí cometemos pecado não só contra o nosso semelhante, mas contra a palavra de Deus. Pecado que Deus já te perdoou, acabou. Ele esquece, ele não tem amnésia, mas ele faz questão de não lembrar. Por quê? Porque o amor dele é muito maior do que o nosso pecado. E por causa de Jesus, dos méritos de Cristo, seu Filho amado, que deu sua vida por nós, ele faz questão de perdoar a todo aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Deus e Rei. Então, se você é pecador, mas se andar na luz como na luz ele está, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perdoar é lembrar sem sentir dor. É assim que Deus faz. É assim que a gente tem que aprender a fazer também. Se você não aprendeu a perdoar ainda, e você se diz cristão, com todo o meu respeito, saiba de uma coisa: no novo céu e na nova terra é lugar de gente perdoada e gente que perdoa. Se você não se encaixa nesse perfil, sinto te dizer, você não irá para lá. Porque a própria palavra de Deus diz isso, o Evangelho diz isso. Se você não perdoa o pecado do seu irmão que você está vendo, se você não perdoa o pecado do próximo, Deus não perdoa o teu. Não adianta falar o sangue de Jesus tem poder, e como algumas igrejas dizem, eu invoco o poder do sangue de Jesus, eu clamo pelo sangue de Jesus. Você não perdoa aquele pecadinho oculto do seu irmão, aquela mágoazinha que você tem com ele. Você não consegue perdoar? Não consegue perdoar aqueles 100 denários? Infelizmente, você não terá o perdão de Deus, porque a Bíblia diz isso. Então desperta agora, acorda para a vida, acorda para o Evangelho, libera o perdão, seja curado em nome de Jesus, para você poder começar a receber o perdão de Deus, porque você está pensando que Deus está te perdoando e Deus não está te perdoando, porque a Bíblia não se contradiz. O perdão é a cura, é a libertação, é a faxina da mente, é a asepsia da nossa alma, é o refinamento do nosso espírito. Guardar mágoa é a mesma coisa que você tomar uma taça de veneno achando que o outro vai morrer.
Quem vai morrer é você. Quem não perdoa não tem o perdão de Deus, diz o Evangelho de Cristo. Quem não perdoa revela que nunca foi transformado pelo Evangelho. Quem não perdoa revela que é um sério candidato ao inferno. É o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou inventando, não, é a palavra de Deus. Mas entenda, não vai para o inferno porque é um pecador, mas vai para o inferno porque rejeitou o perdão de Deus e também rejeitou perdoar o próximo. Guarda uma coisa, é impossível ter saúde emocional sem perdão. O perdão é uma necessidade vital para a nossa saúde emocional. Há uns 3 meses atrás, um grande amigo meu me disse o seguinte: ele presta serviço para grandes empresas que mexem com remédios e ele trabalha com aquela área de remédios voltados para a área psiquiátrica. E ele disse o seguinte: olha, se as pessoas, o dono da empresa revelou para ele: rapaz, se as pessoas começarem a perdoar umas às outras, a nossa empresa de remédios ela é capaz de quebrar em pouco tempo. Você entendeu o recado? As mágoas, os sofrimentos, as angústias, muitas vezes depressões, muitas vezes ansiedade generalizada, muitas doenças, muitos transtornos mentais são causados por causa da falta do perdão. Entendeu o recado que ele quis dizer? Então, ora, vamos fazer um favor para esse cidadão, para ele mudar de rumo? Vamos passar a perdoar e Deus vai abençoar ele com outra atividade profissional. O que você acha disso? Você topa? Olha só, se você não perdoa, você não pode orar. Se você não perdoa, você não pode adorar a Deus. Ele não aceita a sua adoração. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado. A Bíblia diz isso. Deus não perdoa quem não perdoa. Se você não perdoa, você não pode pregar a palavra de Deus. Você está arrumando juízo para a sua vida. Arrependa-se. Se você não perdoa, você será entregue aos verdugos da consciência que vão te flagelar, que vão te açoitar e você não terá paz. Você vai viver numa masmorra emocional e ninguém vai te tirar dali, atormentado de dia e de noite pelo chicote da culpa. Eu não quero isso para mim e nem quero isso para você. Então essa palavra é para mim e para você. Nós temos que praticar o perdão para que o verdadeiro evangelho seja pregado. Esse evangelho que tem por aí, que fala para você não perdoar, sai fora disso. Isso é heresia. Isso não é evangelho. Isso é desgraça do inferno. Foge disso. Volte-se para Cristo. Vá para as Escrituras. Vá para a teologia e devoção. Vá para o conhecimento da palavra de Deus, mas com fogo no coração. Não queira viver um lado ou o outro. Não queira apenas ser um conhecedor de Bíblia, senão você vai ser um soberbo arrogante. Não queira ser também fogaréu sem conhecimento de Bíblia, senão você vai começar a fazer loucuras que nem são admissíveis pela própria palavra de Deus. Faça a junção de uma coisa: doutrina com devoção, doutrina com entendimento, fogo no coração. Deus está para realizar um grande avivamento no Brasil, mas tem que haver arrependimento, quebrantamento, perdão. Tem que tirar as máscaras. Nós, Igreja Brasileira, temos que tirar as máscaras, parar de fingir ser o que não somos e ir para os pés de Deus. E eu finalizo dizendo uma coisa: o perdão não é fácil. Não é fácil. Essa palavra é para mim e para você. Eu me incluo nela. Não é fácil, mas ele é urgente. Ele é transformador. Ele é libertador. Ele é purificador. E ele nos aproxima de termos mais intimidade com Deus. Nos torna inimigo do mal e amigos de Deus. Nos torna filhos de Deus, legítimos, adotados por Cristo Jesus. E é uma prova que nós estamos andando na luz. Não adianta dizer que você está andando na luz se você não perdoa, tá? É o Evangelho que diz isso. Cuidado, cuidado. Eu e você temos que ter cuidado. Se falarmos que nós estamos na luz, andando na luz, como Ele na luz está, mas não temos comunhão, temos os nossos mimimis, as nossas reservinhas, as nossas magoazinhas, as nossas religiosidadezinhas, os nossos falsos deuses dentro do nosso ego, nosso núcleo, do nosso eu, isso pode acabar nos levando para o inferno. Então essa é uma palavra de exortação, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra paracaléu, é uma palavra de alguém que está do seu lado, para te encorajar, para dizer: olha,
vamos perdoar. Nossa geração precisa de cura. Nossa geração precisa de saúde emocional. Nós precisamos da medicina convencional, claro que precisamos, mas muito mais precisamos do médico dos médicos. Ele sim, ele é capaz de colocar um fim total nos nossos sofrimentos. E é através da palavra dele que começa essa grande transformação. Guarde essa palavra. Perdoar é necessário, é libertador. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração, curta esse vídeo, compartilha, manda para todo mundo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. Aleluia, aleluia, aleluia. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado.